Como é bom quando vocês me convidam, para mim é um privilégio muito grande. E que bom a gente ter essa manhã para a gente pensar num assunto muito profundo, gente, que requer muita quantidade de estudo, bastante dedicação de tempo, mergulho em livros teológicos, históricos, para você entender essa figura tão falada, o Jesus Cristo histórico. Parece perder tempo, nós, cristãos, falarmos sobre isso. Ninguém aqui nesse banco, pelo menos em regra geral, tem dúvida que Jesus existiu, tem? Porque se eu tiver dúvida que ele existiu, na boa, gente, tem um zoológico aqui para a gente passear muito mais gostoso de manhã do que está aqui na Piba. Tem um passeio para a gente fazer, curtir um friozinho em Monte Verde, Campos do Jordão, a Bariloche ou qualquer outro lugar, melhor do que a gente estar num domingo numa igreja cultuando a Deus. Se estamos aqui, é porque nós não duvidamos que Jesus existiu, ou melhor, que ele continua existindo. Vamos colocar esse ponto. Mas não é unânime. Para nós isso é muito óbvio. Mas tem muita gente boa, inteligente e bem intencionada que não acredita nisso. Que não crê como uma verdade o fato de Jesus ter existido. Que é muito mais um mito que foi criado com ideias, com propósitos de colocar um cabresto nas pessoas e fazer as pessoas caminharem nesse sentido. A minha ideia aqui, fazer uma chuva de ideias, aliás, trazer muitos conceitos, indicar para vocês algumas leituras, caso você queira fazer, para você ter uma compreensão mais completa a respeito desse assunto. Jesus Cristo histórico, batendo na tecla se Jesus existiu ou não. Por que é importante conversar sobre isso? Pelo menos eu vejo 3 motivos principais. O primeiro deles, sem Jesus não tem cristianismo. O cristianismo é uma farsa. Se Jesus não existiu, nós vivemos uma ilusão há 2000 anos. E detalhe, muita gente morreu por causa dessa ilusão. Muita gente defendeu por essa ilusão, foi queimado em fogueira, teve a cabeça cortada, foi torturado, e mesmo assim, diante da circunstância, eles não negaram que Jesus não só existia, como era a causa e a razão da sua vida. Se tirarmos Jesus, acabou o cristianismo. Não passamos de uma seita filosófica, de um grupo de pessoas, como dizia o Tiririca, abestalhadas, em torno de uma coisa que não existe. Pode ser. Uma outra questão muito importante, sem o nascimento virginal de Jesus, também não há o que se falar em divindade. E muita gente bate na tecla que Maria não era virgem, que é impossível o Espírito Santo produzir um filho numa pessoa. É possível Deus criar o mundo, criar tudo, mas é impossível criar uma criança. Olha que interessante. E a gente que vai defender, gente, se Maria não era de fato virgem quando teve Jesus, ele pode ser filho, existindo, de qualquer pessoa, de qualquer homem. Você não estava lá, não sabe a índole moral de Maria. Pode ser filho, inclusive, de José. No namoro mais acalorado, deu uma escapadinha ali e tiveram uma relação, ou mais de uma. E Jesus acabou nascendo. Se tirar a virgindade de Maria, você acaba com a divindade, porque Jesus, sendo filho de um homem, ele não pode ser Deus. Porque homens não são deuses. A natureza pecaminosa nos é herdada. E Jesus não poderia ser divino por causa disso. Mas nós cremos na virgindade de Maria. Nós cremos, pelo menos no momento da concepção de Jesus. E depois, casada com José, ela teve outros filhos, como a Bíblia não deixa muitas dúvidas a respeito disso. E um terceiro ponto, que eu também acho muito interessante dentro da nossa conversa. Sem a ressurreição, não há salvação. Morrer, todo mundo morre. Isso não faz de Jesus melhor do que os outros. Ele passou pelo sofrimento, foi morto, sepultado. Bela coisa, todo mundo é. Mas o fato dele ressuscitar a si mesmo, isso prova a divindade dele. E é justamente o fato de Jesus ter ressuscitado é que há, gente, a esperança da nossa ressurreição. É o motivo que nos faz buscar a santidade com Deus, caminhar com Deus, servir a Deus, não querendo ter nada em troca, uma barganha, mas exercer o privilégio.
porque Ele nos concede esse presente. A graça é isso. Alguém paga o preço máximo para que a gente não precise pagar nada por ela. E Ele pagou o preço morrendo na cruz e ressuscitando logo em seguida. Isso para nós não é muito problema, volto a dizer. Mas para muitos acadêmicos estudiosos é um problema. Eles não conseguem encaixar. Talvez o motivo maior, eu quero te convidar a fazer a leitura de um texto bíblico, que eu quero ler agora e depois na conclusão da minha fala, tá? Em 1 aos Coríntios, no capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Um texto paralelo com a leitura que o pastor Lazarini nos conduziu aqui em Romanos 8, falando de que nada nem ninguém nos separará do amor de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 2, é bem interessante, do versículo 10 até o versículo 16. Para a gente fazer uma separação de joio e trigo, fazer uma separação de entendimentos, de céticos, de ateus e de quem tem de fato uma fé em Jesus. Versículo 10, eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha, por favor, aí com você. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E ele vai fazer uma sequência de perguntas. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Logo, se o Espírito de Deus não nos revelar, nós não temos condições de saber, não temos força e capacidade humana para isso. E ele continua, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Mas o homem natural, ele não aceita estas coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Acho que o 14 já fecha muito bem essa questão. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui, cosmovisão, a nossa cosmovisão cristã nos permite entender e aceitar. Quem está fora dessa cosmovisão tem problemas sérios com essa questão. Ontem eu conversava com um amigo, inevitavelmente a conversa vem para a teologia, inevitável. E ele conversando comigo, sabendo da minha condição de pastor, ele pegou e falou, então, porque o meu coração ainda não me mandou para uma religião específica. Eu gosto do espiritismo, mas eu vou na adventista, é muito bom os encontros de casais que tem lá. Quando me convidam, eu vou na igreja evangélica e eu assisto a missa domingo de manhã. E olha, o que eu acredito é que não fazendo mal é de Deus, porque Deus é bom. Enquanto meu coração não me mandar para um lugar, eu não vou estar em um lugar fixo nenhum. Ele falava isso. E eu pensava no meu coração, né? Se a gente for seguir nosso coração, gente, a gente não vai para lugar nenhum nunca. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é a raiz de todos os nossos problemas. Mas 3 questões fundamentais. Eu sei que está pequenininho, talvez você não consegue ler, mas para a gente ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Jesus Cristo, ele foi um homem perfeito. A Bíblia não esconde isso. Mostra para a gente bem claramente. Ele nasceu, como nasce qualquer pessoa. Se você vai para Lucas, o médico amado, que dá detalhes do nascimento de Jesus, é o lugar mais bacana para você compreender essa questão humana dele. Ele não só nasceu, como ele cresceu, como qualquer outra criança. Leite materno, não sei se papinha de carne de camelo, sei lá o que eles comiam naquela época lá, não é? Sobremesa de gafanhoto, igual o João lá com melzinho, mas ele cresceu. E além dele nascer, dele crescer, ele era inteligente, muito inteligente. Jesus conversava de igual para igual, lembra com os doutores aos 12 anos? Como uma pessoa normal, como uma pessoa que estuda. Jesus, pela Escritura, ele tem essa capacidade. Jesus também ficava cansado. Lembra da história dele passando por Samaria? E ele para num poço, sol a pique, estava bem calor naquele momento. Ele manda os discípulos continuarem e ele para porque ele estava
cansado. E ali aparece aquela mulher e tem toda aquela conversa desenrolando ali naquele lugar. Jesus teve sede, particularmente na crucificação, em meio ao sangramento tão constante que ele estava, as hemorragias que ele sentia, deu sede nele. Isso eu posso dizer para vocês que dá sede mesmo. Eu já vi pessoas em estado de hemorragias por conta de acidentes, tiro, coisa e tal, e é fato que as pessoas sentem sede e pedem água. Não é só filme que retrata uma situação dessa. Jesus teve sede, como qualquer outro homem. Teve fome, eu coloquei em Mateus 4:2. Ele teve fome. Na tentação, principalmente, 40 dias sem comer, no ápice da fraqueza, ele sentiu fome. E ele teve esgotamento. Jesus chegou ao ponto de se esgotar humanamente. Tamanho sofrimento, mas não é só físico. Do outro lado, eu coloquei algumas questões emocionais. Jesus angustiou-se profundamente, principalmente quando ele estava sabendo do que lhe ia acontecer e estava se aproximando daquela data em que ele morreria nas mãos dos romanos. Eu quero inclusive terminar um pouquinho a minha fala hoje, lembrando desse conceito romano para a época, para comprovar a veracidade da existência de Jesus, do Jesus histórico. Jesus sentiu tristeza, admiração quando ele viu a conversão de um homem que era improvável ser convertido, era um gentio, era um romano, alguém que lutava contra os judeus. Jesus teve pena, teve dó quando ele vê aquele sofrimento de Maria e de Marta perante a morte do irmão Lázaro. E aqui eu confesso uma coisa, é o único versículo na Bíblia que a minha mulher sabe de cor. É o único, João 11:35, porque ele é muito comprido. Jesus chorou. Ela fica agora envergonhada porque lá da igreja pergunta, alguém sabe o versículo de cor? Ela sempre fala, Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou. Então deixa eu deixar ela de canto. Mas eu fiquei sabendo que ontem na palestra que ela deu, ela ficou falando de mim também, então é chumbo trocado. É lá e cá. E Jesus sofreu, passou pelo sofrimento, mas ele foi obediente e aprendeu a obedecer pelo sofrimento que passou. Tudo isso, gente, está escrito lá, e mais. Jesus era completamente Deus. Colossenses, lá no capítulo 2, principalmente no versículo 9, vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é completamente Deus. E é homem também. Mas, gente, como entender um negócio desse? Como pode ser homem e Deus ao mesmo tempo? Nós cremos. Nós aceitamos, nós vivemos, nos movemos e temos esperança, baseado nisso. O único grande problema é que tudo isso está escrito na Bíblia. Para nós, única regra de fé e prática, inerrante, perfeita, revelação de Deus dada à humanidade. Para nós, não tem muito problema. Mas para quem não discerne as coisas espiritualmente, quem garante que a Bíblia é verdadeira? Se foram homens que escreveram, quem garante que foram só aqueles pouco mais de 40 que escreveram? Quem garante? Quem garante que não tem mais alguma coisa? Que não vai aparecer uma carta de Paulo perdida aos Coríntios por aí? Quem garante que aqueles negócios que acharam, aqueles escritos nos vasos de barro, lá na década de 40, lá em Qumran, não eram inspirados também por Deus? E começam um monte de ideia. Mas nós cremos que a Bíblia é fechada, perfeita e completa, não cremos? 66 livros, nós cremos, escrito por mais ou menos 1.600 anos, passou pelos 3 idiomas da época, os 3 grandes continentes conhecidos da época, e o interessante, sem contradição entre eles. Mais de 5.000 escritos antigos, falando da mesma coisa, sem nenhuma contradição. A única explicação plausível, gente, é ter um autor único. Só o mesmo autor pode escrever a mesma coisa várias vezes e não se contradizer. E o autor da Bíblia é um só, não é? É o Espírito Santo de Deus quem a produziu. O mundo não aceita. O mundo tem dificuldade, mas nós cremos nessa verdade, nós ficamos amparados nela. Logo depois do nascimento de Cristo, cresceu, viveu entre nós e morreu. Aí surge uma avalanche dentro daquela igreja primitiva de pensamentos. E aqui já começamos a provar a historicidade de Jesus. Pensem assim, Jesus ressuscitou, deixou o Espírito Santo com o seu povo, está lá em João 14, foi aos céus.
Paulo vai dizer que mais de 500 pessoas presenciaram esse fato, ele vai aos céus. Ao subir aos céus, a igreja começa a se formar, a se reunir. Pequenas células, casas, cultos de madrugada, à noite, ela se reúne. E de dentro da igreja, e esse é um ponto interessante, de dentro, não de fora. Aliás, uma aspas aqui. O nosso problema nunca veio de fora, nunca. E possivelmente nunca virá de fora. Lutero disse que a maior bênção para a igreja são as perseguições e as heresias. Porque as heresias funcionam como uma bica, um pedala, um chute no nosso traseiro. E quando somos chutados, nossa única opção é andar para frente. Lutero disse que é bênção. Nosso problema é quando nós não temos mais perseguição. Não física. E passamos por perseguição ideológica e aceitamos tudo de mão beijada. A igreja começa a se formar. E dentro da igreja, dá uma olhada nesse quadro, e é um quadro só resumo de tantas correntes que surgiram. E aqui você consegue fazer uma pós-graduação no assunto de tanto que tem. Muita coisa surge dentro da igreja. Muita gente se levanta com teses mirabolantes, mas eu quero chamar a sua atenção. A tese daqueles homens heréticos era muito bacana. O primeiro grupo deles, olha, eles acreditavam que Jesus não era homem, mas ele existia. Eles não questionavam a existência de Jesus. Jesus existiu de fato. Muitos viram ele, viram os milagres, ouviram as testemunhas que passaram pelos milagres de Jesus. Mas ele não era homem. Impossível ele ser homem. Ele era bom demais para ser homem, gente. Já viu um homem que não mente? Ele não mentia. Um homem que não espragueja, ele não espragueja. Um homem que não se vinga, ele não se vinga. Já viu um homem, gente, que é puro de pensamento, de atitude, um homem que vale a pena colar? E se você está pensando Rubens Nazaré, pode esquecer. Não é. Já almocei com ele, gente, não é puro não. Não é não. Bem sujinho, diga-se de passagem, tá? Não tem. Russell Shedd, não era também não. Quando ele morreu, falaram que o céu ficou melhor. Não, o céu não ficou melhor que o Russell Shedd. O céu sempre foi bom, continua sendo bom e vai continuar bom quando a gente não vai estragar o céu, quando chegar lá não tem pecado, né? Mas eles começam com algumas ideias. Jesus não pode ser homem. Ele existe, mas não é homem. Então, o que ele é? Ele é um Deus disfarçado. Teatro. Jesus é um ator global. Ele é Deus, mas ele se passa por homem. Então, como ele é Deus, ele come. É fake o que ele está comendo. Ele dorme, é fake quando ele dorme. É fake quando ele bebe. Não é verdade, ele não precisa, ele é Deus. Um prego na mão dele, não doeu, fica tranquilo. Ele é Deus. Mas ele falou, teatro. Teatro, porque tem que parecer. Eles tinham essa ideia. Ou outra, Jesus, ele foi uma... Tipo, não aparece uma imagem falando com a gente, um holograma. Isso, era um holograma que estava ali entre nós, mas ele nunca foi homem. Por quê? Porque a filosofia era muito forte nessa época, e a filosofia dizia, o corpo não presta, gente, o corpo é prisão da alma, por isso que o corpo tem que se decompor, se acabar para a alma ser liberta. Se Jesus é Deus puro, ele não pode ter um corpo, porque o corpo é mau, o corpo é ruim. Surgiu uma galera, mas não questionavam se ele existiu ou não. Esse é um ponto bem interessante que eu quero te lembrar mais uma vez. E tem uma outra galera, tão grande, tão influente quanto essa, que dizia assim, ele é homem, ele não é Deus. Impossível ele ser homem e Deus ao mesmo tempo, não tem jeito. Então ele sofreu, então ele comia, bebia, dormia e morreu. Morreu, simples assim. Mas e depois que ele morreu, cadê ele? Que ninguém acha. Aí um monte de teoria. Pegaram o corpo dele e sumiram. Os cães e os porcos comeram o corpo dele. Botaram fogo no corpo dele no lixão de cadáveres que tinha fora dos muros de Jerusalém. Ou os apóstolos, muito espertamente, roubaram o corpo dele. E sumiram. Ou uma tese melhor ainda. Jesus não morreu na cruz. Jesus desmaiou. Ele desmaiou, tiraram ele, estava fraquinho. Quando colocaram embrulhadinho lá no túmulo, ele levantou e saiu e foi embora. Se uma pessoa sozinha não conseguir empurrar uma pedra de 2 toneladas, ou melhor, se uma dúzia de pessoas não conseguia, imagina um moribundo, machucado, destruído como ele estava para fazer isso. Não tem a menor lógica.
histórica um assunto desse. Mas eles levantavam. E tinha um preferido, acho que meu e do pastor Lazzarini. Tinha um Cerinto, na época, esse era o cara. Ele conseguiu juntar as duas coisas. Ele fala, é verdade, tem o Jesus homem, e o Cristo Deus. Duas coisas separadas. Mas numa hora na vida, os dois se juntaram. Que hora foi essa? No batismo. No batismo, o Cristo Deus entrou no Jesus homem. E a partir dali, aí ele virou o nosso Jesus Cristo. 3 anos e meio, ministério, cura, expulsão de demônio, tudo aquilo. Mas quando ele é preso e vai para a cruz, o Jesus Deus, o que fez? Saiu dele. E ele tentando meio que pegar o Espírito pelo pé para voltar para ele, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Volta, volta, volta. Olha as teses, gente, Cerinto, e vai por mim. Essa teoria foi avassaladora no cristianismo primitivo. Tem lógica, gente. Faz sentido. Qualquer coisa que se diz que tenha sentido, a gente tem uma tendência muito grande de gostar. Mas naquela época, surgem esses homens, e dentro do meu assunto com vocês de manhã, olha que interessante, eles eram hereges, condenados pelos concílios, homens que não demonstravam a fé em Jesus, mas eles não questionavam o Jesus Cristo histórico. Eles não questionavam que Jesus existiu de fato. Ou ele existiu só homem, ou existiu só Deus, ou teve um momento de simbiose entre os dois que depois voltou a se separar. Só esse é um baita de um argumento para a nossa fé, para a nossa confiança de que Jesus, de fato, historicamente existiu. São muitos que você vai ler. Outra vez que eu tive aqui, creio que 1 ano atrás, ou 2, quando a gente falou do credo, a igreja percebendo tudo aquilo que acontecia, o pessoal batendo cabeça, um monte de crença, um monte de coisa falada, eles acabam estipulando uma regra de fé. Que foi o que a gente conversou da outra vez. Eles estipulam o credo, onde cada um cristão, ele dizia em que ele cria. Cristão verdadeiro tinha que crer naquela confissão de fé. Então ele crê em um Deus Pai poderoso, Criador do céu e da terra. Ele crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, como a gente conhece do credo. E creem também no Espírito Santo, que atua na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eles pegaram e criaram uma regra de fé para todo mundo falar a mesma língua. E aquela época era interessante. Um cristão, quando preso, eles faziam uma pergunta para ele. E aí, você crê? E ele falava, eu creio. Ele não precisava recitar o credo, ele só dizia, eu creio. Bom, se você crê, eu vou levar você para ser comido pelas feras no Coliseu. O crente falava, pode levar, tudo bem, sem problema. Como que a gente vai? A pé, de Uber, de avião? Como que a gente vai para o Coliseu? Pode levar. Lógico, eu estou satirizando, mas você vê as biografias desse povo, gente, é inacreditável. Tem um tal de Inácio, fenomenal, que ele foi preso e perguntaram se ele cria. Ele disse, eu creio. Inácio, então você será levado para o Coliseu para ser comido pelas feras, mastigado pelos dentes dos leões. O Inácio, tudo bem. O caminho era longo, foram levando ele e cada noite paravam em um lugar para poder descansar. Inácio, quando ia andando, ele mandava cartas para as igrejas onde acolheram ele, agradecendo, porque eles receberam e deixaram ele dormir em casa. E as igrejas começam um movimento para resgatar Inácio. Não pode deixar morrer esse homem, o cara só fez coisa boa e querem resgatar. Quando ele fica sabendo, ele manda outra carta para a igreja e fala, pode parar. Nem tentem vir atrás de mim, não tentem. Não tirem de mim o privilégio, porque eu prefiro ser mastigado pelos dentes da fera a me tornar o pão puro de Cristo, do que negar essa fé tão maravilhosa em Deus. E ele mandou um outro recadinho, Inácio era um cara muito legal. Ele falou, além disso, não venham me resgatar, e se preparem, pois vocês serão os próximos. Gente, isso é pastor, gente, olha. Que mensagem gostosa, não? Acalorada. E mais interessante, muita gente, vendo a carruagem dele indo para Roma, deixaram tudo e começaram a seguir a carruagem dele. E perguntaram, para onde vocês estão indo, seus doidos? Estamos indo para morrer junto com ele.
Gente, histórias, biografias, escritas por pessoas não cristãs, que estão aí para comprovar que existiu. Se Jesus fosse uma farsa, viver por uma mentira é fácil, mas morrer por ela, isso é difícil, hein? Se não impossível. Inácio foi um dos grandes que morreu. Uma outra coisa, um outro documento que eles fizeram lá, que vale a pena, se os irmãos já não conversaram sobre ele, um dia fazer uma aula específica de Didaquê. Eles criam ali um manual de catequese, perguntas e respostas, regras da vida da igreja. Como que batiza, como que faz ceia, como que faz culto, como que reúne, coisas básicas da fé. E eles produzem esse documento com base no que os apóstolos ensinavam. O começo do cristianismo foi regado com esses documentos. Detalhe importante, nenhum desses documentos negava a existência de Jesus Cristo. Ao contrário, todos reafirmavam, em detalhes, quem foi Jesus, o que ele representou, o que ele significou. Só por esse ponto, se a gente parasse aqui, você já tem uma base de fé muito confortável para defender racionalmente com qualquer pessoa, ateu ou não, meio científico ou não, como vocês ouviram com Marcos Eberlin aquele dia, você consegue defender de maneira categórica. Há documentos confiáveis históricos que falam de Jesus e que reafirmam a divindade dele. Logo depois desse primeiro movimento, surgem ali, eu coloquei algumas imagens só aqui, surgem uma safra de pais da igreja. Homens que aprenderam com os apóstolos ou com os discípulos dos apóstolos depois de Jesus. Homens que andaram com eles, que estudaram com eles e que ouviram deles aquelas histórias que eles cultuavam e tanto faziam na época deles. E esses homens, inevitavelmente, vão morrer torturados, todos eles depois. Pelo menos a imensa maioria deles. E nenhum deles nega a fé que eles têm. Esse velhinho Policarpo, está no cantinho ali, Policarpo ele tinha 86 anos. Bem velhinho. Para aquela época, 86 era 100 hoje. Bem velhinho, bem acabadinho. E Policarpo ele foi preso. E perguntaram para ele, e aí, você crê? Ele disse, eu creio. Deus Pai, Filho, eu creio, normal. Então você vai morrer, a menos que você diga, eu nego. Se você dissesse, eu nego, você podia ir embora para casa feliz e contente e só alegria. Quando perguntam para ele, você nega? Ele falou, como que eu posso negar Jesus Cristo? Se nos meus 86 anos nunca me fez mal. Como que eu posso negá-lo agora na minha vida? E eu olho a vida desse povo aqui, pastor Lazzarini. Gente, esse povo diante da morte. E ele morreu amarrado em uma estaca queimado vivo. Aliás, o fogo não pegava. Esse aqui é um homenzinho ruim de morrer. Já acho que eu falei para vocês aqui. Esse aqui é o Bruce Willis da época dele. Duro de matar. O que fazia? Não dava certo. Tentar matar, o cara não morria. Tentar matar, o cara não morria. Aí o que eles fizeram? Perderam a cabeça e cortaram ele em pedaços e puseram fogo. Falei, agora quero ver se morre ou não. Aí eu acho que ele morreu, né? Não teve jeito. Policarpo, ele terminou a vida dele. Mas mesmo diante da morte dolorosa, eles não renegavam a fé. Transporta para o cristianismo de hoje, gente. A gente renega a fé por tão menos. Você conhece gente que larga Jesus Cristo por causa de um divórcio. Separou, Deus não me ama. Tem gente que larga Jesus Cristo por causa de um desemprego. Ele não me ama, eu sou dizimista, perdi o emprego. Como é que pode minha vida agora na pior? Tem gente que larga Jesus Cristo por causa do luto. Orei tanto para ele salvar filho, não sei quem, ele não salvou, então Jesus Cristo não é para mim. Mas naquele período, esses homens davam de tudo pela causa do Evangelho. O detalhe importante, todos eles, todos, e são vários. Se você quiser ler e gastar dinheiro, tem uma coleção patrística, produzida pelo catolicismo, ótima coleção. Você compra na Paulus, Paulina, você vai encontrar. É caro, mas se você gostar de história e quiser se aprofundar, eu te aconselho. Compre a coleção patrística e você vai conhecer a vida desse povo. Nenhum deles, com comprovação histórica, nenhum, negou a existência de Jesus. Nenhum. Pelo contrário, reafirmaram e defenderam.
Eles escreveram um monte de livros na época deles para defender Jesus Cristo e defender a fé em Jesus Cristo. Para dizer que as heresias eram uma falsidade, que Jesus era sim, homem e Deus ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Até aqui, estou reforçando o argumento para você ter certeza que Jesus é histórico, que Jesus existiu, sendo homem e sendo Deus ao mesmo tempo. Mas a grande fonte, talvez maior de todas, porque foi escrita não por um crente, esse livro aqui, ó. A CPAD tem esse livro, se você também gosta, tem até em PDF. História dos Hebreus de Flávio Joséfo. O Joséfo, ele nasceu assim que Jesus morreu. Ele nasce, família sacerdotal, família boa, influente. Joséfo falava os 3 idiomas correntes da época perfeitamente. Falava ali o aramaico, com requintes do hebraico, falava o grego e falava o latim, perfeitamente. Ele faz parte de uma rebelião contra os romanos, por volta ali da década de 60 depois de Cristo, que vai culminar com a destruição definitiva do templo em 70. Ele lidera. Os soldados que estão com ele, ou são mortos pelos romanos, ou cometem suicídio, para não serem pegos. Tamanho orgulho deles. Judeusaço. Mas ele acaba sendo pego. Mas os romanos não matam ele. Por quê? Porque ele é conhecido entre os judeus como vira-casaca. Quando os romanos pegam ele, ele fala fluentemente a língua dos romanos, ele se rende aos romanos, e bom historiador que é, escritor, é levado para Roma. O imperador, o César, aproveita esse fato e dá a missão para ele, de produzir historicamente as histórias dos hebreus, de Abraão até a destruição do templo em 70. E esse homem escreve vários livros que foram compilados nesse aqui, que tem na CPAD. Quase não fala de Jesus. Ele está preocupado com a história de Abraão, a história dos judeus, até a destruição do templo. Quase não fala, mas fala. E quando fala, não precisa falar muito não. Quando fala, o capim seca. Quer ver só? Não sei se você consegue ler daí, mas eu vou ler aqui para você acompanhar. Uma das citações, está lá no livro que ele escreve, lá na página 465. Ele diz assim: Anano, um dos que nós falamos agora, era homem ousado e em empreender, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus. Os mais inteligentes, eu diria, por causa da filosofia grega ali que eles seguiam, tá? E o mais rigoroso no julgamento. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não havia chegado, para reunir um conselho diante do qual, aqui o detalhe, fez comparecer Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância de nossas leis. Joséfo nunca foi cristão convertido, nunca. Ele era um judeu que bandeou para o lado, ele virou X9, viu, Cacau? Virou X9 dos romanos, e um grande historiador, sem preocupação de fé, sem preocupação espiritual. A preocupação de Joséfo era unicamente escrever a respeito. Isso lá, bem no comecinho da história da igreja, antes da virada no 1º século, ele produziu. Você sabe, eu sei, que lá em Gálatas 1,19, fala que Jesus tinha um irmão chamado Tiago, que é o autor daquela carta de Tiago, que fala da fé sem as obras, do cuidado com a língua, lembra? De tratar bem as pessoas, está lá no finalzinho do Novo Testamento. E sabemos também que em Mateus 16,16, Jesus era chamado de Cristo. Aí vem o pessoal que é cético e fala, não, isso aqui não foi Joséfo que escreveu. Como não? Não foi. Em algum momento, algum cristão pegou essa obra dele lá do original e fez alterações no original. Mas peraí, como é que prova isso? Não prova, mas eu acho que foi assim. Lembra do Chicó, Alto da Compadecida? Crente não pode assistir aquilo lá não, meu gente. Fala de Aparecida, viu? Mas eu sei que vocês assistiram aquilo lá. E lá tem o Chicó, não lembro o nome do outro, esqueci. Como é que é o nome do outro, hein? Chicó aí? Como? João Grilo? Isso, esse mesmo. Esse...
Olha lá, depois, ó, terminou, tem uma salinha à direita no fim do corredor, tá? Passa lá. João Grilo. E esses dois, ó, conversando, eu sei que um deles, acho que era o Chicó, ele tinha uma frase, ele mentia e falava assim, não sei como é que foi, só sei que foi assim. Ele sempre tinha essa frase, né? E é fato, eles falam assim, não foi, alguém alterou, mas quem? Não sei, só sei que foi assim. Não, gente, está lá. Está escrito para você consultar. A única diferença é que lá, Joséfo não chama Jesus Cristo de Cristo. Ele chama de Crestos. Ah, que diferença monstruosa. Não faz diferença nenhuma. O contexto que ele escreve deixa bem claro de quem ele está falando. De Jesus Cristo. E não está defendendo ele teologicamente. É um livro de história, gente. Não é um livro bíblico. Se você quer conhecer um pouquinho dos hebreus, da história ali, vale muito a pena você ter essa leitura. Presentaço para seminarista. Dona Letra, ó. Você quer presentear um seminarista, perto de formatura, aniversário, desse livro. Se ele já tiver o livro, ele dá para mim depois o livro de presente. Se já tiver. Melhor presente é aquele que se compartilha. Esse aqui até é uma citação dele tranquila. Agora, essa outra citação, essa deu o que falar. Olha só. Deixa eu pular ela aqui para ler para vocês. Na página 418. Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio. Ou seja, ele existiu. Se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. Tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade. E foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Claro, dentro do contexto bíblico, Joséfo dizendo desta pessoa chamada Jesus Cristo, que existiu, e ele não puxa sardinha para ele como Deus, dizendo que ele curava, ensinava, ele tinha esse coração, exatamente como a Bíblia nos mostra. Ah, mas vão dizer de novo, que o tipo de palavra que está aqui, não era o tipo de palavra que Joséfo usava. Alguém mexeu nesse texto também. Quem foi, quando foi, não sabemos. Mas foi com certeza. E aí, cria-se um monte de gente que vem atrás. Pouco tempo, depois dele, 100 anos, aparece Orígenes. Orígenes foi um dos pais da igreja. E esse Orígenes, ele é um cara assim interessante, esse Orígenes aí. Ele reafirma ser verdade tudo isso. Mas ele não cria exatamente que Joséfo tinha uma fé em Deus, não. Mas ele bate na tecla da questão histórica. E Orígenes é um que escreve uma obra fazendo uma menção a Joséfo, especificamente nessa citação que ele fez. Para dizer que Jesus de fato existiu. Esse Orígenes aqui, ele criou um método interessante de interpretação da Bíblia. Ele começa a dar à Bíblia um significado que ela não tem. Ele faz isso. Até que ele faz uma leitura bem interessante de um texto bíblico que diz, né, que se a sua mão te faz pecar, arranque-a. Se o teu olho faz pecar, arranque-o. E ele tinha muitos desejos sexuais. Então o que ele pensou? O que me faz pecar não é minha mão nem meus olhos. Então ele vai lá e arranca o órgão sexual dele. Porque assim eu vou entrar no céu puro. Passa os anos, ele descobre que estava errado. Tentou voltar atrás, mas que jeito? Não tem como. Já foi, está feito ali o estrago, tá? Mas ele é um pai da igreja, uma fonte fidedigna para te falar que Jesus de fato existiu. Até aqui estão me acompanhando? Estou viajando demais não? Trazendo aqui esses dados. Agora deixa eu falar de uma pessoa bem mais perto de nós. Rudolf Bultmann. Talvez um dos maiores pais da teologia liberal. Gente, teólogo, teólogo com cachimbo, tá esquenta a cabeça não. Pessoal, depende do lugar do mundo, os caras fumam cachimbo mesmo, tá? Aqui no Brasil faz coisa pior com a teologia, para ficar tranquilo. Então, o Bultmann, ele foi um dos grandes papas ou pais da teologia liberal. E olha que coisa interessante. Bultmann não nega a historicidade de Cristo. Não nega.
O que ele nega são os milagres de Cristo. Então ele defende essa tese aqui, ó, da desmitologização. Tem que separar quem é Jesus dos milagres. Os milagres, gente, é mito, é história que o povo conta. Mas Jesus, de fato, ele existiu. Um liberal, o pai dos liberais, não nega a existência de Jesus, a história de Jesus. Por quê? Liberal ou não, Bultmann é teólogo, profundo estudioso da teologia. Logo, ele não teria argumento histórico para negar, ele estaria numa contradição que colocaria em risco, inclusive, a vida acadêmica dele, porque ele não está sendo sincero intelectualmente. Bultmann, ele defende essa tese. Em 77, ano que nasceu a querida Valdirene, ele vem... Ih, falei sua idade agora, Val. Ih, foi mal, hein? Lá em Londres, na Inglaterra, ele escreve esse livro aí, O Mito do Deus Encarnado. Você não encontra em português mais aqui esse livro, essa obra aí. Aqui eles mudaram um pouquinho lá para colocar a superstição do Deus encarnado, coisa do gênero. Mas nessa obra dele, ele faz uma defesa. Olha que interessante. Ele diz assim, ó, o cristianismo, essa história de Jesus, foi uma história que se adequou à mente do povo, para que o povo aceitasse que isso é verdade. A Bíblia não é autoridade absoluta. A Bíblia também é. Outras autoridades também existem. Livros, doutrinas, pessoas, religiosos, muitas outras autoridades têm sobre a nossa vida, inclusive normas humanas. Outra, cristianismo está evoluindo, gente. Não dá para viver preso nessas regrinhas, tem que abrir a mente, ir além, pensar mais do que simplesmente estar aqui, dar outros significados para a Bíblia. E ele completa, existe cristianismo sem encarnação de Jesus. Tranquilo, gente. Olha a linguagem dele. Isso não é problema. Você pode falar que você é crente, ir para o céu, mesmo crendo que Jesus não encarnou. Isso é uma lenda, um mito que foi criado. E uma conversa boa, gostosa, racional e inteligente. Mas o que está por trás, na verdade, de um discurso desse? O que está por trás? Coloquei essa imagem aí de dentro para fora, de um lugar que supõe ser o túmulo de Jesus, né, lá na Palestina. Mas olha que interessante, o que está por trás disso? Essa conversa gostosa, essa conversa mole, a mesma conversa mole que João escreveu nas suas cartas e disse para a gente, olha, cuidado com esse povo, não dê ouvido, não receba em casa, não o cumprimenteis, porque você se torna tipo cúmplice das obras más que eles praticam. E olha que interessante esse texto, ó. Eu vou ler rapidinho aqui porque vale muito a pena, se você puder, deixa ele no jeito aí aberto, ó, 15:31 ao 33. Texto clássico, tá? Ele fala assim, ó, eu morro todos os dias, eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo usa uma ironia. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E o 34, voltai à sobriedade como convém, e não pequeis mais. Volte à sua realidade, cuidado com esse discurso, cuidado você que é jovem, adolescente, que vai entrar numa universidade pública, que vai entrar numa grande universidade, realizar o sonho da tua família e se tornar um homem ou uma mulher bem-sucedido. Cuidado, porque lá o discurso é racional, gostoso, atraente e sem a palavra de Deus como a sua base. Você vai acreditar, gente, um dos maiores deturpadores de fé. O melhor lugar para se tirar o cristianismo de alguém são as universidades, especialmente públicas aqui no nosso país, e eu digo mais, mundo afora. É só ver o que a Europa se tornou, é só ver o que a América do Norte se tornou, Canadá, numa situação tão deplorável de fé como a gente tem acompanhado, e os Estados Unidos também seguindo na mesma linha. Se Cristo não ressuscitou, gente, não existe fé, acabou a nossa fé. Não dá para ser cristão e crer que Jesus não ressuscitou. Essa teoria liberal, ela ganhou força, ela cresceu, até que chegaram as guerras mundiais.
Achavam que o ser humano era bom, gente. Que o ser humano tinha solução. Que não era mal, não precisava de Deus e religião. Primeira Guerra Mundial. Não é tão bom assim não. Mas tudo bem, dá para superar. Meia dúzia de milhões de pessoas a gente supera. Segunda Guerra Mundial. Meia dúzia de milhões só de judeus. Fora do restante do mundo. Ah não, o negócio é complicado. Não dá, o ser humano não é tão bom assim. E essa teologia liberal começou a declinar. Começou a cair. E eu amo essa frase de Einstein. Não sei como será a terceira guerra mundial, nem eu. Mas posso te dizer como será a quarta. Com paus e pedras. Se alguém sobrar vivo. Não é? Se tiver uma terceira guerra mundial, não tenham dúvidas. É o fim da humanidade. Se o coreano mirar uma bomba para cá, o Trump mandar uma para lá e o Putin mandar uma para baixo, acabou o mundo. Já era. Resolveu-se o problema do mundo inteiro. Eles estão discutindo agora segunda-feira, amanhã, reunião dos dois, Putin com o Trump, para discutir se eles vão renovar um acordo de fazer bomba atômica só de menor potencial ofensivo. Bombinhas que só matam a cidade de Americana, entendeu? Ela não destrói Campinas, só Americana. Não, deixa a Americana para lá. Hortolândia, melhor. Destrói só Hortolândia, entendeu? Pronto, está resolvido o nosso problema. Mas não é assim, gente. E Einstein foi muito sábio quando ele faz essa afirmação. E para você também, se você quer pesquisar, você vai encontrar digitalizada, de fácil acesso no site. A Veja, anos atrás, ela saiu com essa reportagem muito interessante sobre o aspecto histórico. Acho que está pequenininho ali, você não vai conseguir ler. Por que ela é interessante, essa história que eles fizeram? Porque eles ouviram cristãos, mas principalmente historiadores ateus. Historiadores que não são da fé. Não tem nada a ver com Cristo. E esses historiadores, o que ele principal ouviu aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele disse assim: volta e meia aparecem hipóteses sobre Jesus ser um mito, mas do ponto de vista metodológico, parece bastante claro que ele realmente existiu. Não tem dúvidas na história. Intelectualmente falando e com honestidade, não dá para defender a bandeira que Jesus Cristo não existiu historicamente. Defendemos com a questão de fé. Ah, mas eu tenho fé. Mas isso para um cético não basta. Ele precisa de uma confirmação histórica. Por exemplo, como que uma pessoa cética continua cética ouvindo uma palestra do Marcos Eberlin aqui? Que é da área, conhece do assunto e prova cabalmente o que ele está falando. Ele demonstra o que ele está falando. Como que você pode ir contra algo daquele jeito? Você pode até dizer, não creio, mas eu sei que isso é verdade. E por conta desse movimento, a teologia liberal começou a afundar, começou um movimento grande para provar que Jesus existiu. E nesse movimento, anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, uma equipe de cientistas resolveu reconstruir o rosto de Jesus. Descobri, parece muito mais um adepto de uma religião de bandeira vermelha, de um partido, né? Não religião. Parece, mas chegaram a essa conclusão aqui, que poderia ser. Digo, o torcedor lá do terceiro campeão do mundo agora, né? Terceiro colocado. Eles saíram com essa teoria. Montaram, pelas características das pessoas da época, 1,70 m de altura, cor de pele mais ou menos naquele padrão, a barba, e chegaram mais ou menos a esse rosto. Mas olha que interessante, uma equipe de cientistas não cristãos batalharam, pesquisaram, porque tem uma comprovação histórica de que Jesus existiu. E constrói um rosto dele. Então, ó, Jesus que você vai encontrar no céu, deve ser parecido com esse daí, ó. Dá até medo, não dá? Assustado, esbugalhado, né? Mas é o que os cientistas chegaram à conclusão. Outro ponto interessante também na história. Eles se debatiam, até a década de 1960, na crucificação de Jesus. Fala, não pode ser a crucificação de Jesus verdade. Por que não é verdade? Porque nunca achamos um cadáver com os ossos furados com prego. Não tem, não existe. Então inventaram aquele processo de crucificação de Jesus. E em 68, eles vão ali perfurando alguns túmulos antigos, acham uma urna, um ossário, de uma pessoa muito importante na época, abrem o ossário e, para surpresa deles, acharam esse osso do calcanhar de uma pessoa, ainda com o prego fincado no calcanhar. Eles não tiravam.
sepultavam aquele cadáver ainda com o prego calçado sobre ele, na pessoa. E até amassadinho na ponta. Tenta imaginar, gente, o que era esse flagelo. E a conclusão histórica, que a crucificação não é igual a gente vê. O crucificado, ele ficava com os pés assim de lado, ó, o corpo de frente, mas os pés de lado. A perna dobrada e o prego entrava no calcanhar, furando os dois. E na outra ponta eles amassavam a ponta do prego para não soltar os dois pés. Deve doer um pouco, né? Quem tem joanete, bico de papagaio, esporão, já reclama que dói. Imagina o negócio desse aí. Imagina esse esporão aí colocado. Encontraram um. Agora que encontraram um, saiu até no UOL. Então agora não. Agora é indiscutível. É provado cientificamente que aquela crucificação de Jesus existia. Era um método normal de crucificação naquele período. Então agora é verdade. Vocês percebam, gente? O mundo cético precisa de provas que aquilo tudo que a Bíblia diz é verdade. Nós não precisamos de prova, porque pela fé, como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, nós temos isso. O homem natural não aceita essas coisas do Espírito de Deus, pois são absurdas. O cristianismo confronta os princípios dessas pessoas. E tudo isso, gente, se entende, se aceita, é espiritualmente. E para fechar essa ideia toda com vocês, fruto de algumas coisas que eu escrevi no livro, nesse livro último meu, do Teologia Militar. Esse aqui, ó. Você pode acompanhar, vai ver. Hoje eu vou dar um de presente para o pastor. Para o pastor, lógico, né? Qual dos dois? É claro, que manda mais, né, pastor Lazarino? Não tem jeito, né, meu? Nada mudou no mundo, né, meu? Nada mudou no mundo, né? Lorota, gente, tem dois, um para cada um, viu? Tranquilo, tem os dois aí. Mas uma coisa interessante, não, deixa eu parar de fazer propaganda que você é feio. Prova que ninguém quer abordar, que eu tive o privilégio de pesquisar com o Dr. Clayton Kunz lá da Faculdade Batista lá de Ijuí, da Batista Pioneira, que a gente foi muito interessante. As provas militares atestam a veracidade de Jesus, a veracidade histórica de Jesus. O conceito militar simplesmente acaba com qualquer dúvida que você possa ter a respeito disso. Como o tempo também está bem escasso, eu faço só algumas citações rápidas. No período em que Jesus foi morto e crucificado, quem estava na Palestina era a Terceira Legião Romana. Se quiser, pesquise na internet depois. Terceira Legião. A Terceira Legião era o bicho. Os melhores dentre os melhores. O BOPE, a Rota, eram os caras da época, sim, os americanos. Quando precisava de alguém para dar conta do recado, chamava-se a Terceira Legião. Uma legião tem em torno de 4.500 homens. Eles são divididos em grupos de 100, são centúrias. Cada 100, um centurião é que comanda, que usa um capacete como esse que você está vendo aí. O centurião. E cada centúria divide-se em cúrias, que são os pelotões. Quando Jesus é morto, havia todo aquele rebuliço que ele ia ressuscitar, ou que o corpo dele seria roubado. E aí, Pilatos, com medo, ele se convence de que aquilo poderia acontecer. E o que ele faz? Ele pede da Terceira Legião, que é a melhor legião, da melhor cúria, da melhor centúria, da melhor cúria, que é o melhor pelotão, ele separa 9 homens. Os melhores entre os melhores. E bota esses 9 homens para cuidar do sepulcro de Jesus. Como que era a técnica militar da época? Eles ficavam, imagina que aqui, ó, o meu computador é o buraco do túmulo de Jesus. Os homens, eles ficavam em semicírculo, um do lado do outro, fechando aqui à frente, em semicírculo. Quando alguém ia descansar, 3 deitavam-se, colocavam-se os pés para frente e abriam o semicírculo e dormiam, enquanto os outros ficavam ali protegendo. Em revezamento, 3 a 3. Sempre tinha 6 acordados, sempre. E ali eles ficavam. Os melhores dos melhores. 9 homens, para alguém ir lá, mexer naquela pedra e roubar o corpo de Jesus, a gente teria que ir em pelo menos umas 1.000 pessoas, para ter alguma chance contra aqueles 9 homens. E disseram
que 11 homens tristes, amedrontados, foram lá de madrugada, pegaram os 9 homens dormindo, entraram no ambiente, empurraram a pedra, pegaram o corpo e os 9 continuaram dormindo. Você acha que isso é racionalmente possível? Eu te falo militarmente, impossível. Isso não acontece. Até porque se dormisse era pena de morte. Esses homens tinham toda a condição de acabar com aqueles discípulos, caso eles ousassem tentar tirar o corpo de Jesus. Graças a Deus, Mateus nos conta o que aconteceu. Graças a Deus. Foram subornados, receberam dinheiro, conversaram entre eles para contar essa história que ficou registrada até hoje. Muitos outros conceitos, se você olhar ali pela palavra de Deus, vai dizer do papel divino de Jesus, da autoridade de Jesus, mas mais interessante, a autoridade do uniforme que se usava. Naquela época era assim, César, o grande César Augusto, que morreu ali no ano 46 a.C., ele era o ícone daquela região. O exército romano que dominava a região cultuava a memória de César. César era tido como acima de Deus. César mandava em Deus, para vocês terem uma ideia. César mesmo dizia isso para todos os seus seguidores. E César, as pessoas quando viam ele, e ele era mais do que Deus, corriam para ele para tocar na roupa dele. Porque entendiam que tocando na roupa de César, eles receberiam poder e eram curados dos problemas, das doenças e também da vida difícil que tinham. Aconteceu alguma coisa parecida com Jesus? Você lembra? Jesus, quando ele andava, ele era visto como rei que ia governar. Eles acreditavam nisso, não na divindade exatamente, mas como rei. À medida que ele andava, as multidões vinham até ele para tocar nele. E você tem um grande exemplo bíblico daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que toca em Jesus e é curada no momento que toca nele. Por que fez isso? Porque Jesus, ele passa a ser visto como o novo César. Ele é o César daquela época. Ele vai reinar, ele vai governar, porque ele parecia muito com César, igualzinho, muito parecido. César era o comandante, mas ele andava junto com a tropa dele. Ele ia na frente, a tropa vinha atrás. Enfrentava perigo junto, dormia junto, comia junto. Tudo que Cristo fazia. Fala, gente, é Ele. É Ele que veio agora e vai reinar entre nós. César, quando entrava numa cidade, entrava num baita de um cavalo, trazendo os despojos, escravos, tudo atrás dele. E as pessoas ovacionavam, fazia aquela fila enorme, batiam palmas, César, César, César. Acontece algo muito parecido com Jesus. A famosa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra do mesmo jeito que César. A diferença é que o César, quando ele entrava para dominar, ele vinha num cavalo. Se a entrada era em paz, eles montavam num jumento. Jesus escolhe um jumentinho para montar. Para quê? Para que as pessoas entendam que ele é o rei, sim. Mas o rei da alma deles. O meu reino não é desse mundo. Jesus entra naquele jumentinho, as pessoas ovacionam, colocam roupa no chão, jogam folhas e gritam em alta voz, Hoshianá, Hoshianá, que é o Hosana que a gente transliterou até hoje, que significava, reina agora sobre nós, reina, seja o nosso César, venha para dominar. Mas Jesus faz algo inesperado. Ao invés de ir ao templo e reclamar o trono, Jesus vai lá e limpa. E diz, gente, isso aqui é casa de oração, é a casa do meu pai. Vocês transformam em covil de ladrão. Ele faz aquele baita Red Bull lá com um chicote que ele improvisa e limpa todo mundo dali. Não tem outro jeito. Jesus tem que morrer. Tem que matar Jesus. Porque agora sim ele mexeu com a nossa fé. Agora ele ofendeu, ele está entrando no nosso sistema atual. E aí eles vão investir nisso. E inventam uma mentira. O único jeito de Jesus ser morto era provar que Jesus queria ocupar o lugar de César. Chamava-se de crime de lesa pátria no direito militar romano. Eles mentem que Jesus cometeu esse crime, usurpou o lugar de César e por esta razão Jesus acaba sendo preso. E a pena de morte que Jesus vai agora passar por ela, para ela existir, tem que ter testemunha, conhecido como rainha das provas.
Eles tinham que arrumar alguém que falava, ele disse que é César. E eles arrumaram testemunhas falsas, testemunhas mentirosas. Eles arrumam essas pessoas. E é interessante, Lucas no capítulo 3, quando ele falando de João Batista fala para os militares, Seu João, e nós o que faremos? Ele diz, olha, a ninguém defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo e não deis falso testemunho. Não minta, sua mentira custa caro para alguém. O seu testemunho falso pode pesar demais na vida de alguém. Não minta, nem numa ação trabalhista, para ajudar o seu colega, para que o patrão tem dinheiro, o dinheiro ele paga, ele se vira. Gente, a gente dá umas escapadas feias nas coisas, né, do reino de Deus. Precisavam disso, e tinha. Pilatos não se convence de jeito nenhum que ele é culpado. Até a mulher do rapaz sonha que Jesus é inocente e fala para ele. Então ele fala, vou usar da clemência. Ele podia perdoar um dos acusados que iriam ser mortos ali naquele final de semana. E ele resolve perdoar Jesus, crente que as pessoas aceitariam. Ele pergunta, olha, esse homem aqui é do bem e aquele outro Barrabás que está preso, porque fez uma balbúrdia aqui e morreram pessoas. Quem que eu devo libertar? Crente que eles iam falar, Jesus. O pessoal fala, Barrabás. Uai, como assim? Barrabás. E Jesus? Crucifica. Crucifica. E em meio aos gritos, as pessoas percebem que Pilatos está balançando, está querendo desistir. Eles insistem. Aí ele vai e covardemente lava as mãos, porque pela legislação ele não poderia ter feito isso. Se ele está convencido que é inocente, ele tinha que ter libertado Jesus. Não importa se ia virar o mundo de cabeça para baixo, mas ali ele se acovarda. Jesus então é crucificado. Ele é pego ali preso à noite, na sexta-feira pela manhã, ele é entregue para uma centúria. Você lembra quantos tem numa centúria? Tem 100 homens. Naquela época, ali na Palestina, eles chegavam a crucificar em média 500 pessoas num dia. Pouquinha gente, né? 500. Gente, não tinha prego para todo mundo, madeira para todo mundo, então eles crucificavam num toco só. Crucificavam em árvores, tinha árvore, a história conta, que você passava e a árvore estava cheio de gente crucificado na árvore. Crucificavam em muros e crucificavam em cruz, em formato de X, de ponta cabeça. Eles tinham várias maneiras de crucificar, mas a clássica era pregando mesmo a pessoa, porque aquilo aumenta o sofrimento. Mas naquele período era festa. Por ser festa, a centúria estava lá no palácio sem ter serviço. E meu irmão ali, militar que é, e outros que eventualmente sejam, sabe, se você deixar uma tropa ociosa, você sabe o que vai acontecer. Tropa ociosa, gente, não dá outra. Um morde o traseiro do outro, bate no outro com toalha com sabonete dentro, amarra o cara em formigueiro e deixa lá. É assim, ó. E o superior não pode saber, é terrível. Quartel tem essas coisas aí. Tropa ociosa é um problema. E aquela tropa estava ali ociosa. De repente entra um homem com um tal de Jesus Cristo. Historicamente comprovado, gente. Entra com ele e fala, ó, esse aqui foi condenado por crime de lesa pátria. Daqui uma hora a gente vem buscar ele. Não precisa mais. Aquela tropa que não conhecia Jesus Cristo, que eram os melhores entre os melhores, ociosos que estavam, Jesus fica na mão de 100 homens durante um pouco mais de uma hora, sendo torturado. À medida que cansava a mão de um, o outro usava a dele. Chicote, chute, tapa, cusparada, humilhação, piadinhas, põe roupa de rei, se prostra para ele, mas se é rei tem que ter uma coroa, mas não tem uma coroa aqui, não, tem um espinho ali, pega lá, faz rapidinho, e não foi uma coroa de espinho que fizeram um monte de espinho emaranhado, tipo um chapéu, puseram na cabeça dele, mas aquilo não equilibrava na cabeça dele, então eles pegam uma vara e batem para o espinho entrar no crânio, e assim ficar fixo na cabeça dele, e ali eles ovacionam. Passa essa uma hora, Jesus é entregue para ser crucificado. E Jesus está extenuado. Ele não consegue carregar o patíbulo, a parte de cima da cruz no ombro. Ele não consegue. Ele fica caindo, tropeçando, até que eles pegam outra pessoa e mandam ajudar a carregar. Jesus, ao ser colocado na cruz, lembrando, era festa, estava tudo tranquilo. E lá tem 2 outros homens que são crucificados com ele. E Jesus é colocado, militarmente falando, exatamente no meio entre os dois.
E por que isso, gente? Reconhecimento militar histórico da autoridade de Jesus. Jesus, para os romanos, ele é humilhado, mas ele não reclama, ele não faz maledicência. Jesus, ele não joga maldição em ninguém. Jesus, ele é crucificado calado e ao final da crucificação ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquilo mexeu com aquele povo. Eles crucificavam 500 num dia, mas aquele homem era diferente. Como pode esse homem gemer de dor, mas não reclamar? A gente oferece para ele aquela bebida misturada de vinagre que pode tirar a dor dele, ele fala que não quer. Ele diz que está com sede, mas não bebe aquele tipo remédio ali. Ele continua firme. E pior, gente, ele olha para a gente com sangue na face e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles são ignorantes no que estão fazendo. Eu defendo no livro, eles eram disciplinados, eles estavam fazendo bem feito o que era o papel deles. Eles estavam ali para isso, isso era o que eles faziam, isso era a cultura deles na época. E ali Jesus, ele acaba morrendo. A crucificação durou 6 horas, a média eram 3 dias. Ele morreu rápido demais. E Jesus, ao morrer ali, naquele período, ele pega a cruz do meio, é o mesmo motivo que você vê em prédio público, as bandeiras colocadas. Você pode reparar, do Brasil sempre vai estar, se só 2 à direita, se tiver 3 ela vai estar no centro, no meio. Porque a ela deve a precedência. Essa é a linguagem militar colocada na palavra de Deus. E ali Jesus, ao morrer, ele foi tido como um herói pelos romanos. Gente, esse homem é digno. Olha o que ele fez. O centurião que comandou a tortura e a morte de Jesus, ele vê tudo aquilo, não tem outro jeito. Ele fala: só pode ser filho de Deus, não tem como. Nunca vi. E olha que esse homem estava acostumado a crucificar pessoas. E ele faz aquela declaração. Mas ele atesta que Jesus morreu, mandando um homem chegar ali e espetar Jesus ali na frente, ali na lateral do corpo, para ter convicção. E Jesus, a partir daquele momento, ele passa a ter direito ao enterro digno. Entre os romanos, todo militar que morre dignamente em combate, ele é digno de um sepultamento à altura. Com toque de corneta, com os tiros de arma hoje como se faz, ele tem direito a um sepultamento digno. Jesus, se fosse tudo que tinham falado que ele era, ele tinha que ser tirado da cruz, jogado no lixão de cadáveres, para ser comido por corvo, cachorro, porco, os animais que tinham ali. Ou queimado depois. Mas com Jesus não foi assim. Ele recebe o tratamento ali rápido que permitia pelo horário, ele recebe um túmulo, e ali naquele túmulo Jesus passa a aguardar até o momento da sua ressurreição. Provas históricas. O motivo disso, eles eram disciplinados. E Jesus entendeu o que eles estavam fazendo. O que não quer dizer perdão do pecado que estavam cometendo. Mas Jesus entende que aquilo que eles fazem, o fazem por disciplina, por fiel cumprimento das coisas de Deus. Eu não tenho nenhum tipo de raiva de pessoas que não creem na historicidade de Jesus e pesquisam para isso. Os caras são honestos, são intelectuais, gente. Eles estão indo atrás de comprovar. A única coisa que eu tenho certeza é que eles não vão chegar em lugar nenhum com isso. Eles não vão chegar. Porque nós vivemos pela fé e muito mais do que achamos, Jesus que habita em nós nos dá essa certeza diária, gente, em nosso coração, de que Ele existiu. Eu termino aqui e a gente vai para as perguntas, tá? Mais um minutinho só e eu fecho. Um grande exemplo de crucificação na história, a história na famosa Vila Ápia, ou Via Ápia, até hoje conhecida. Espartacus foi um guerreiro que ele lutou como gladiador, se rebelou e liderou. A sua liderança chegou a 90 mil homens, que foram trucidados pelos romanos. Mas nessa batalha, 1000 romanos morreram. E os romanos, como são cruéis por natureza, prenderam 6.000 desses homens. Mataram os outros 84.000 e prenderam 6.000. E fizeram o quê? Construíram cruzes ao longo da Via Ápia e foram crucificando 6.000 homens nessa via. Está provado na história. E é coisa que ninguém questiona. Porque nós não vivemos por Espartacus. Nós não cultuamos Espartacus. Mas a mesma história de Espartacus está entrelaçada com a história de Cristo. Mas deturpam de maneira proposital. E ali diz a história que uma das cenas mais dantescas da humanidade. Eles ficaram dias ali sendo comidos por corvos,
e você ter que atravessar aquela via, que era a via principal, vendo aquelas árvores humanas, corpos em decomposição, para ninguém nunca mais ousar enfrentar o exército romano. Com o exército romano não se brinca. E o último, comprovação histórica bíblica dessa realidade. Tem tantas outras que eu cito aqui, mas essas principais. Jesus, ao ser condenado, os militares tomaram a capa de Jesus. E era um hábito antigo romano. O romano era contratado para o exército, recebia um soldo pequenininho, um salário bem baixinho, mas ele podia ficar com os pertences das vítimas que ele matava. Era um direito que ele tinha. Isso foi até Napoleão Bonaparte. Recentemente, a queda da Bastilha foi dia 14, ontem, inclusive, no ano 1789. E nesse período, na época que já veio lá de trás, o militar que matava ficava com os despojos do morto, para ele. Como tinham 4 soldados encarregados de executar ali Jesus na cruz naquele momento, um deles tinha que ficar. Na verdade, os 4. Eles tiram a capa e tentam dividir as partes. Era um tecido bom, fino. Mas eles deparam com um problema. A capa de Jesus não tinha costura. Se tirar pedaço, vai estragar, vai perder aquele material. Era um material muito caro para a época. Qual é a regra militar que se tem? Nós temos 4, só dá para ficar com um, fica com o mais antigo. Fica com aquele que tem autoridade maior ali presente. Mas às vezes isso pode dar um sentimento ruim entre os colegas que ali estão. Qual a prática deles? Então vamos lançar sorte. Quem tirar sorte fica com a capa de Jesus. E aí você tem o relato bíblico que isso de fato aconteceu. Isso era prática militar comum na época. Isso para dizer, gente, não há dúvidas. Jesus Cristo histórico, Jesus Cristo existiu entre nós. Você pode não ter fé nele. Você pode não crer nele, que ele é suficiente para a tua salvação. Que Jesus pode te levar para o céu. Você pode nem crer nisso. Mas você não tem base, por mais que você queira, para dizer que Jesus não existiu. Mas glórias a Deus, porque nós cremos que não só ele existiu, como por graça, ele nos recebe como filhos dele, na eternidade. Aí eu termino e a gente vem para as perguntas, tá, meu irmão? De novo, com essa leitura de 1 Coríntios capítulo 2. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ele. Que maravilha! Também falamos destas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas. E o final do 16. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, gente? E se tivermos a mente de Cristo, Jesus sempre continuará existindo em nossos corações, e em breve encontraremos com Ele e veremos Ele face a face. Amém. Obrigado, Léo. Vamos lá, meu irmão. Desculpem, avancei um pouquinho, tá? Inevitável, né? A gente fica junto aqui? Tá. Oh, claro. O negócio é bonito demais, hein? Bom, antes de a gente começar as perguntas, você trouxe livro para vender? Eu tenho no carro lá, se alguém quiser eu tenho lá. Acho que seria interessante, né? O livro Teologia Militar, o pastor está vendendo. Pastor, só para a gente reforçar. Obrigado, irmão. Por que então por que é tão importante que Jesus ele seja homem e seja Deus ao mesmo tempo? Sim, a essência da nossa fé, ela depende disso. Por que Jesus tem que ser homem, gente? Porque só um homem consegue entender as mazelas e o sofrimento do homem. Só como disse Bonhoeffer, só alguém que sofre pode entender o sofrimento humano. E Jesus, na condição de Deus, como vai dizer Filipenses 2, ele se humilha, ele toma a condição humana
para justamente entender como nós humanos, e assim poder ser o nosso Salvador. E por que ele tem que ser Deus? Porque só Deus pode salvar, só Deus pode ser a solução para os males da humanidade. E no momento ali da crucificação, que nem você comentou, né? Eu já vi algumas pessoas, inclusive aqui na igreja mesmo, comentando isso, que naquele momento o Jesus divino já não estava ali, né? Era só Jesus homem ali, porque Deus não pode morrer. Como que nós respondemos a isso? Essa também é uma grande luta teológica, gente. Se Jesus morreu, quem morreu? Morreu o homem, morreu Deus. É possível separar Jesus, Deus, de Jesus, homem? Nós não cremos nisso, não dá para separar os dois. Mas uma resposta mais profunda, não serei eu que vou dar para vocês aqui no meu parco conhecimento. Quem tem uma posição fenomenal, John Stott, A Cruz de Cristo, um livro que você tem que ler na tua vida. Inevitavelmente, você tem que ter esse livro, você tem que ler. Em um dos capítulos, John Stott, ele vai discorrer sobre essa situação e a gente vai chegar àquela conclusão final, dele e de tantos outros. Nós não temos respostas para tudo na palavra de Deus. Muitas coisas estão na categoria de mistério porque nosso vão conhecimento não nos permite atingir. E isso nós aceitamos pela fé. Trindade é um exemplo. Esse exemplo de Jesus, homem e Deus ao mesmo tempo na cruz, também é um exemplo, tá bom? Mas eu deixo como uma pesquisa que vai ser muito mais aprofundada do que uma resposta vasa aqui em poucos minutos, tá bom? Eu também já vi, estudando sobre esse assunto, né, de Jesus histórico, que se fosse uma mentira dos apóstolos ali, em primeiro lugar que eles não colocariam as mulheres, né, como testemunhas, como foram as primeiras a chegar, né, porque o testemunho delas não era válido. E também cada um contaria de um jeito, né? Sem dúvida. Você concorda com isso? Concordo. Um dos pontos interessantes históricos que comprovam o que o Léo está dizendo aqui é a imensa quantidade de escritos espalhados naqueles 3 continentes, tá? Europa, Ásia e África, mais de 5.000. E em nenhum deles havia um conflito, havia uma contradição. Inclusive nos escritos que a igreja usava e naqueles que eram espalhados, dando uma comprovação histórica. Tanto que para muitos historiadores, eles vão dizer que a história real, verdadeira, ela tem um papel na nossa fé muito importante, gente. Porque a história, ou ela funciona como a nossa professora, a nossa pedagoga, ou ela vai ser a nossa coveira. Ela vai sepultar a nossa fé. E para isso, muitas comprovações, eles foram juntando esses documentos, e nos documentos, eles não encontraram contradições, falhas de copistas, até aí normal. Uma crítica textual resolve se a melhor palavra era aquela ou não era, se era camelo ou não era camelo, se era corda ou se era porta, era muro. Pequenos detalhes, mas que não afetam a questão de fé. E você vê também que a conversão de Paulo é uma prova também da existência de Jesus? Bacana. A conversão de Paulo com toda certeza, é indiscutível. Paulo teve que comprovar isso muitas vezes. Vai encontrar pelo menos 3 grandes testemunhos dele, ele próprio, né? Dizendo como foi o processo de conversão, porque as pessoas tinham dificuldade de aceitar que aquilo havia acontecido. E o motivo principal é que Paulo era um grande perseguidor. E Paulo muda de conversa, a impressão que eu acredito que eles tiveram foi assim, ele está com, como diz o carioca, ele está com caô. Ele está vindo para o nosso meio com uma desculpinha para poder ter mais informações e de repente concluir a sua obra. Mas Paulo provou, pelo tempo, pela vida, pelos escritos e pela forma com que ele conduziu o ministério, ter sido chamado pessoalmente por Jesus. E o mais importante, ele morreu por isso. Deus mesmo disse na conversão dele para Ananias, não importa que ele saiba o que significa sofrer pelo meu nome. E se você olhar todos os escritos de Paulo, gente, se tem um homem que sofreu na vida, foi aquele lá. Tudo bem que mereceu. Ele sabia o quanto ele precisava sofrer, até para alívio da própria consciência dele, pelas tantas coisas que ele fez. Aquele filme de Paulo mostrou mais ou menos isso aí, quem pôde assistir. Então eu creio sim, que é uma das formas contundentes de mostrar que Jesus existiu, chamou a Paulo e Paulo morreu por isso, dando testemunho até a última hora da vida dele. E dentro do livro também, nas pesquisas que eu fiz, foi até interessante, o filme mostrou isso, que muito provavelmente Paulo foi morto por soldados convertidos por ele mesmo. Ele ficou com eles se converteram, mas receberam a ordem de executar Paulo. E eu tento imaginar Paulo chegando para eles assim, pode me matar, fica tranquilo. Não, mas não posso, não, pode matar, relaxa. Fica tranquilo que eu sei para onde vou, já cumpri minha carreira.
Aquilo que ele escreve a 2 Timóteo também é para esses homens. Eu guardei a fé, a coroa está me reservada. Gente, eu vou morrer sorrindo, faça o seu trabalho. Paulo foi assim, com Pedro, muito provavelmente Pedro também converteu todos os militares que ficaram com ele na prisão de Marmetina. Gente, o cristianismo primitivo é uma coisa linda demais, às vezes inimaginável para a nossa realidade. E a conversão dos irmãos de Jesus também? Também. A conversão a gente tem certeza de duas, de Judas e Tiago, pelo menos essa a gente tem certeza. Até porque produziram textos bíblicos que são ali inspirados por Deus, esses meus irmãos de Jesus. E eles não criam em Jesus enquanto viviam com ele. Mas a partir do ministério de Jesus, da morte e ressurreição, aí não tiveram dúvidas. O que eu imagino na cabeça deles? Aquele flashback. Quando acontece tudo isso, ele ressuscitou, eles pensam, e não é que era verdade mesmo? Ele falava para a gente, caminhava com ele, a gente não botava fé, e não é que é tudo verdade, como não vai se converter? Não tem jeito. Também é uma comprovação histórica dos irmãos que não criam, passam a crer e Deus usa 2 deles para produzir textos bíblicos, que tanto nos animam até hoje, né? Judas e Tiago, no caso. O irmão Raul, ele está perguntando se Jesus ele representou a serpente de bronze ali no deserto. A questão daquele negócio de tipo, né? Figuras. Eu creio que sim, teologicamente sim. Aquela questão da serpente de bronze lá, é o que chama de cristofania. É umas demonstrações de você olhar, né, na direção ali, como se fosse olhar para a cruz, olhar o foco em Jesus. Sim, eu acredito que sim, é a grande corrente entre os teólogos que essa é uma verdade isso que você perguntou. E o irmão Mateus Lima, lembra dele? Não, nem sei quem é. Pegou leve, né? Perguntando aqui, ó, por que Deus não escreveu um evangelho com o próprio dedo, como ele fez com as tábuas da lei? Aí ele daria mais credibilidade à história. É interessante isso aí, mas eu acho que não daria credibilidade não. Vou dar um exemplo, ele escreveu 10 mandamentos com o dedo, e ninguém acredita. Alguém pratica? Não pratica. Passaram a história da humanidade sem praticar. Jesus, no Sermão do Monte, ele tem que vir botar o pessoal sentado e dar uma presta atenção no povo. Vocês falam não matarás, não é? Legal, bacana, mas eu vou dizer mais. Quando você fala mal, chama de tolo, insensato, você está matando seu irmão. Você diz não adulterarás, né? No entanto, você fica pensando do ruim do seu irmão. Você está adulterando, então não praticaram. Então, fato, e há quem diga, gente, eu creio nisso, que se Jesus estivesse pessoalmente entre nós pregando, mesmo assim não ia acabar as religiões falsas, não ia acabar, ia ter um monte de gente querendo crucificar ele de novo. Se ele viesse hoje, nesta nossa geração. Então não adiantaria. Por que Deus sabiamente não fez isso e ele preferiu fazer o que a gente chama de inspiração plenária? Ele usa pessoas como nós, carne e osso, e usa as capacidades individuais de cada um, o conhecimento pessoal de cada um, a vivência. Se você quer entender, gente, sobre sofrimento, você lê uma carta de Paulo, você compartilha o sofrimento de Paulo, você vê que é possível ter uma vida cristã, mesmo diante de algumas circunstâncias. Você lê Tiago escrevendo, ontem ele não cria no irmão e agora ele fala com uma profundidade tão bela daquele ensino. Eu não tenho convicção, Deus é muito sábio, ao usar a capacidade humana para produzir os textos, para falar com o ser humano. Só ser humano comunica bem com outro ser humano. Por isso Jesus também foi um ser humano, né? Entre nós. Legal. Agora tem uma outra pergunta aqui. Acho que é mais um conselho. Legal. Melhor, né? Está perguntando como desenvolver o homem espiritual. Esse aí também é bem um conselho. Mas aí, meu irmão, eu fico com Paulo de novo. Eu fico com Paulo e vou lá para Efésios. O que ele vai trabalhar em Colossenses 3, ele vai trabalhar em Efésios 5 ali, com bastante propriedade. Como que você trabalha? Sujeição. Vida com Deus, gente, ela é conduta passiva, não é ativa. Não é no ativismo, não é no muito fazer. Vida com Deus é passividade. Por exemplo, oração. Esperar em Deus, receber de Deus as respostas que a gente precisa, leitura da Bíblia, vida de piedade, e o conselho que Paulo dá para a gente fazer morrer a velha natureza, que ele vai dizer depois, tanto Colossenses como ali em Efésios, ele diz para a gente, deixa Deus encher a tua vida, deixa Deus fazer a obra dele na tua vida. E como que a gente faz isso? Permite que Deus faça, a gente canta, pronuncia salmos, lê a Bíblia, e em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando a gente resmunga, a gente está dizendo, Deus, eu faria melhor que o Senhor. Então não resmungue, agradeça. Pelo quê? Por tudo, simplesmente por tudo.
E assim Deus nos enche com a vontade dele. Amém?